Vamos fazer o olho mais fácil do mundo? Se você não aprender agora, eu não sei se você vai aprender mais. Mas vamos começar. Com a pele pronta, o olhinho preparado com um pouquinho de base, eu vou pegar um lápis marrom e fazer um tracinho rente à raiz dos cílios. Vou repetir o processo no outro olho também. Feito esse tracinho, você vai precisar dos seus dedos ou de um pincel bem preciso. Cadê o pincel, Jesus amado? Depois de fazer esse tracinho com o lápis, pode ser um lápis preto, pode ser um lápis marrom, pode ser um lápis colorido, você vai definir a cor. Lembrando que o que você vai usar de lápis, você vai ter que usar de sombra também, para poder, pelo menos ali na mesma nuance, para você conseguir criar este esfumado, que é o esfumado mais fácil do mundo. Então, feito o traçado, você vai precisar dos seus dedos ou de um pincel de precisão, como esse aqui, bem pequenininho. Então, um lado eu vou fazer com os dedos, o outro eu vou fazer com o pincel. Então, aqui, ó, com o pincelzinho, você vai fazer o quê? Dar batidinhas por cima desse traço do lápis, levando esse lápis assim pra cima, ó. Bem delicadamente, sem furar seu olho. Bem tranquilinho. A mão super leve. E do outro lado, com o dedinho, pode ser o dedinho indicador, você vai dar batidinhas por cima desse lápis, também arrastando ele pra cima. Ó, vou virar o dedo aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Ó, trazendo esse lápis pra cima, pra pálpebra. E aí você pode fazer a dança do braço aqui. Então, se você não tiver um pincel, o seu dedo é o seu melhor amigo, é o seu pincel. Feito isso, você vai precisar agora de uma sombra que orne com isso aqui. Eu escolhi o lápis marrom, então agora eu vou também utilizar uma sombra marrom. Vou usar essa paletinha aqui da Avon Color Trend, que é uma coleção de chocolate, e ela é super compacta, então não sai da minha necessaire. Ela tem esses tons aqui, então eu vou usar esse tonzinho aqui, ó, de marrom, um marronzinho mais escuro. E aí sim, com um pincelzinho de esfumar, ou até com o próprio dedo também, eu vou pegar esse marrom, ó, tiro o excesso e vou depositar em cima do esfumadinho do lápis que a gente fez. Eu selo todo esse lápis, pego mais um pouquinho, ó, batidinhas. Não me preocupo em criar um esfumado agora, fazer movimentos circulares ou de vai e vem. Então eu dou batidinhas, porque conforme eu vou dando batidinhas em cima do lápis e aí trazendo também para a pálpebra, eu já crio um esfumado. Então, no outro lado a mesma coisa. Lara, consigo fazer isso com o dedo? Consegue, menina. Ó, vou até fazer para vocês. Sombra no dedo, batidinhas. O que acontece com o dedo, ele vai ficar um pouco mais concentrado, porque o dedo vai entregar mais pigmentação dessa sombra. Então, eu aconselho você usar o dedo para criar esse esfumado quando você for usar uma sombra cintilante. E perceba que eu vou dando batidinhas com o dedo que eu peguei a sombra e ajudando a esfumar com um dedo mais limpinho. Ó, batidinhas, mas vou dar um acabamento com o meu pincelzinho. E aí, como eu fiz com o dedo de cá e pigmentou um pouco mais, vou pegar um pouquinho aqui no meu dedo e pigmentar também esse lado de cá para ficar igual. Então agora, ó, depois que a gente já selou esse lápis, a gente vai tirar o excesso aqui, limpar o pincel numa toalhinha. Limpa seu pincel numa toalhinha, garante que não tem mais nada nele e aí você vai fazer um movimento, ó, de bolinha no côncavo. O que é o côncavo? O ossinho que você tem bem aqui, ó. Então, bolinhas no movimento aqui, ó. E aí você pode fazer bolinhas indo, voltando. E aí quando você sentir que tá num acabamento que você goste, dá uma varridinha. É um movimento de varrer mesmo, ó. Varridinha aqui em direção à sobrancelha e ao final da têmpora aqui. A mesma coisa do outro lado. E minha mão tá super leve, eu não preciso forçar, porque se minha mão tivesse pesada, o meu olho estaria assim, ó. Mas não, ó, mão super leve, eu não preciso forçar e varridinhas. Para arrematar as sombras agora, eu vou usar essa sombra mais clarinha da paleta. Esta aqui, ó, clarinha. Eu posso usar um iluminador, eu posso usar uma sombra mais clarinha, eu posso usar o meu pó compacto para limpar isso aqui se eu quiser deixar totalmente opaco. Mas eu vou usar esse aqui que tem um leve brilhinho, com o meu dedinho mindinho, ó. Pego a sombra e dou uma pingadinha aqui no inicinho do olho. A mesma coisa do outro lado. E aí, ó, dou batidinhas e esfumando esse clarinho para dentro do marrom.
Se eu achar que eu preciso trocar o dedo, eu troco o dedo pelo dedo indicador e dou mais batidinhas. E por fim, a gente vai voltar aqui com o nosso com a nossa esponjinha que a gente usou para pó ou com um pincel de pó, só para dar uma leve limpeza aqui, ó. Foi. Dei uma leve limpeza nos olhos, máscara de cílios. Hoje vou usar essa aqui da Boca Rosa. Não é minha favorita, mas já borrei. Não é minha favorita porque meu cílios é muito pequeno. Então, apesar dela ser uma máscara que foi desenvolvida para pessoas que têm cílios pequenos também, para mim não funciona. Antes que essa máscara aqui seque, eu vou vir com o aplicador de uma das minhas máscaras favoritas, que é esse aplicador aqui, ó, da Turbo, da Eudora, e vou dar uma separadinha nesses cílios. E aí agora eu aproveito e trago um pouquinho desses cílios pra lateral. Ok, de cá eu já demorei e secou, mas deu pra dar uma separadinha. Borrei a máscara, calma, tudo tem solução, gente. É só esperar a máscara secar e com o auxílio do cotonete você vai remover levemente, dando umas leves batidinhas aonde a máscara borrou. Não precisa desesperar. Confere tudo, confere seu cantinho lacrimal aqui, se precisar limpar, já limpa. Confere se você quer mudar alguma coisa e pronto, está pronto o nosso olho mais fácil do mundo. Vai me dizer que se você não aprender agora, eu não sei mais o que eu faço. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!